A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e gloriosa. Estamos trabalhando o livro de 2 Samuel, a história de Davi. Pensa comigo, de repente, tem uma bondade de Deus com você. Se for entrar à noite, boa noite. Se for pela manhã que você vai ouvir, bom dia, ou à tarde, boa tarde. Tem uma bondade de Deus chegando. O tema é: o Rei dos Reis vai agir com bondade. Eu não sei qual é a bondade que você necessita. Seja da enfermidade, seja um problema no lar, seja uma grande dificuldade, um aluguel que precisa pagar e está desempregada, uma faculdade que precisa pagar, uma situação que você não vê saída. Tem uma bondade de Deus. Às vezes as pessoas estão lá em Lodebar, estão esquecidas, cansadas de dor, de tristeza, já orou, já louvou, já jejuou, já leu a palavra e nada. Porque o Senhor espera até o seu último minuto de adoração. Porque também na agenda dele o horário é diferente, a data é diferente da nossa. Mas eu não sei o que você está vivenciando. Eu não sei quanto tempo você tem clamado, tem louvado, tem adorado. Mas a bondade dele está chegando. O tema é: o Rei dos Reis vai agir com bondade. 2 Samuel 9, do 1 ao 3. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonathan. Davi é rei. O rei aqui representa o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é o Senhor. E Davi lembrou que tinha feito um compromisso, tinha tido um compromisso com Jonathan, que não ia esquecer, se depois que Jonathan morresse, não ia esquecer de ser bondoso com alguém. E ali ele lembrou, porque tem a hora do Senhor lembrar. Você lembra do copeiro Mó e do padeiro Pó, que do jeito que José interpretou aconteceu? Com 3 dias um morreu e o outro, um foi pendurado, né? E o outro foi devolvido à sua posição diante do rei como copeiro, mas o copeiro esqueceu. Era impossível esquecer uma profecia tão gloriosa daquela. Ele deu a interpretação do sonho, mas com Deus tudo é no tempo. E no tempo foi que José foi lembrado. Só que agora o Senhor fez Davi lembrar, porque era o tempo da vitória. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. As suas ordens, respondeu ele. Veja que Ziba também era conhecia Lodebar e sabia que o filho de Jonathan estava lá. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa como prometi a Deus? Veja que ele prometeu a Deus. E ele perguntou a uma pessoa que não era muito boa. Você vai ver o caráter de Ziba. Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonathan. Ele é aleijado dos 2 pés. Ele não disse o nome dele, né? Ele poderia ter dito: sim, é Mefibosete. Não. Ele disse que era aleijado. Por que ele fez questão de dizer que ele era aleijado? Porque naquela época existia preconceito e Davi não gostava de deficiente, nem o povo de Israel. Porque na cabeça deles existia uma religiosidade que quem vivesse aleijado, quem nascesse com esse tipo de doença era amaldiçoado. Mas Deus quebra protocolo. Então, na cabeça de Ziba, quando eu disser que ele era aleijado, ele não vai nem lembrar dele, não vai nem querer saber dele. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquis, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Lodebar era uma cidade esquecida, é o significado. Lodebar é um deserto de dor. Lodebar pode ser onde você está, mas o rei vai entrar com bondade na tua vida. Deus quebra protocolo. Não importa a situação que você está vivenciando, está chegando a hora da bondade de Deus. Então o rei Davi mandou buscá-lo.
Quando Mefibosete, filho de Jonatã e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e se encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito, e Davi disse: Mefibosete, as suas ordens, Senhor, respondeu ele. Veja que assim que Mefibosete chegou, se ajoelhou, com medo, porque naquela época, quando se pegava famílias do rei, matava, para não ter descendente nenhum. Mas Davi não estava ali para matar. Davi estava ali para honrar. Davi estava na posição do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Continua adorando e aguardando, porque tem bondade de Deus. Está chegando surpresa de vitória. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatã, o seu pai. E eu lhe darei de volta todas as terras que pertencem a seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Ele disse: eu te darei, né? Vou te restituir as terras, e você ainda vai ser bem-vindo e vai comer comigo todos os dias. Só sentava na mesa do rei os escolhidos, seus familiares, generais, sua equipe de honra. Mas Deus pega o que não é e faz ser. Deus traz existência o que não existe, o que não é ele faz ser, ele quebra protocolo. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valo mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Mefibosete já era um homem depressivo, né? Diante de tantos anos aleijado, esquecido em Lodebar, ele não tinha mais esperança. Ele mesmo, né, botou-se lá embaixo, numa depressão, se desvalorizou ao extremo, se comparou com um cão. Você está numa situação assim? De desânimo, de tristeza, de falta de esperança? Tem bondade do Senhor. Levanta essa cabeça e vai orar. Fica na fé, esperando um milagre. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, neto de Saul, seu patrão, tudo o que pertence a Saul e a sua família. Você e seus filhos e seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão, do seu patrão Saul, e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Olha o que Deus faz. Porque quando Davi perguntou se tinha alguém filho de Jonatã, da família de Saul, ele disse que tinha um aleijado. Não adianta nos defamar, não adianta nos caluniar, não adianta nos querer oprimir nem abafar. Porque na hora certa, quando Deus chega, nada disso acontece. Ele não se vende. Ele agora que criticou, que disse que Mefibosete era o aleijado, ia ser empregado dele com seus empregados e seus filhos. Porque é assim que Deus faz. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Só Deus fazia uma coisa daquela. Mas Mefibosete sentava na mesa do rei como filho dele. E eu e você que é filho e filha, tem mesa preparada no deserto para nós. A bondade de Deus será de uma forma surpreendente, que vai te surpreender na terra. Mas Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém. Todos os dias comia na casa do rei, comia junto ao rei, comia na mesa do rei. Porque Deus faz isso. Porque Deus surpreende. Aqui em Atos 22:6 diz o seguinte: e Paulo continuou: eu estava viajando já perto de Damasco e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta de mim. Essa luz que brilhou em volta de Paulo, de repente, foi Jesus. A luz representa Jesus, que é a luz do mundo, que é o príncipe da paz. Essa luz que está brilhando para mim e para você, do jeito que brilhou para Paulo, foi de repente na vida de Paulo e será de repente na minha e na tua vida. Então tem calma, não olha para a tua dificuldade,
Adora o Senhor, porque de repente o Rei dos Reis vai agir com bondade comigo e com você. Você crê? Se creres, verás a glória de Deus. A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.